Olá, sombrinhos, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Ryu arqueou uma sobrancelha, cruzando os braços em uma postura defensiva. Seu olhar avaliador demorou-se sobre o homem antes de responder direta. Espero que ele não esteja planejando me despejar. Eu já paguei um mês adiantado. O homem apressou-se a tranquilizá-la, acenando com as mãos. Não, senhorita Hanzo, de forma alguma. O senhor Sadako pediu que eu lhe fizesse uma proposta, e creio que será de seu interesse, já que aparenta gostar desta propriedade. Ryu estreitou os olhos ainda desconfiada, mas abriu espaço para que ele entrasse. O homem agradeceu com um breve gesto de cabeça e seguiu para a sala. Contudo, assim que seus olhos pousaram na espada, repousada no altar, ele parou abruptamente. "Podemos conversar em outro cômodo?" Perguntou, visivelmente desconfortável. Ryu notou o nervosismo dele e esboçou um sorriso intrigado. Sem dizer nada, fez um gesto com a mão indicando o escritório. Eles caminharam em silêncio até lá, e uma vez acomodados em poltronas opostas, o homem retirou um envelope de couro de sua pasta e o estendeu a Ryu. "O senhor Sadako deseja propor a venda desta casa para a senhorita. Se aceitar, ele está disposto a oferecer um desconto significativo. Considerando, bem, a má fama da propriedade." Ryu pegou o documento, abrindo-o com cuidado. Seus olhos percorriam as linhas escritas enquanto ela absorvia cada detalhe. Quando terminou de ler, um sorriso largo curvou seus lábios, algo entre malícia e satisfação. "Como o senhor Sadako prefere receber o pagamento?" perguntou, depositando o documento na mesa com um gesto calmo. O senhor Li Yang, visivelmente aliviado, relaxou na cadeira. Ele sorriu, um sorriso que refletia a satisfação de um grande peso removido de seus ombros. "Aceitamos uma transferência bancária. Prepararei todos os detalhes e voltarei com os papéis finais para assinatura, senhorita Hanzo." Ryu inclinou-se para trás, satisfeita, e enquanto o homem agradecia e se despedia, sua atenção voltou à espada, que parecia brilhar mais intensamente sob a luz difusa da manhã. Haru estava em uma cafeteria no coração de Tóquio, sentado em uma das cadeiras do lado de fora do estabelecimento. O expediente daquele dia já havia terminado e ele aproveitava o final da tarde para relaxar, saboreando um café acompanhado de uma fatia de bolo de cereja. As notícias em seu celular deveriam prender sua atenção, mas algo mais interessante ocupava seus pensamentos. A 2 mesas à frente, ele notou a nova moradora da misteriosa casa em Setagaya. Seus olhos desviavam constantemente para ela, incapazes de se concentrar no dispositivo em suas mãos. Ryu, receptiva como sempre, havia notado as olhadelas do detetive e se divertia com o constrangimento dele. Quando seus olhares se cruzaram novamente, ela aproveitou a oportunidade e o encarou diretamente, um sorriso discreto curvando seus lábios. Haru, pego de surpresa, desviou o olhar rapidamente, enterrando-se em seu celular, como se a tela pudesse esconder seu desconforto. Então ele foi surpreendido pela aproximação de Ryu. "Detetive Toyama, que coincidência interessante. Quais as chances de nos encontrarmos em uma cidade tão imensa?" Haru se levantou, ainda um pouco desconcertado, mas mantendo a compostura. Ele a cumprimentou e puxou uma cadeira para que ela se sentasse. "Nossa, detetive", comentou Ryu com um sorriso divertido.
Agora você me surpreendeu com seu cavalheirismo. Ele tentou responder algo, mas seu nervosismo o atrapalhou. Na confusão, esbarrou a mão na xícara de café, que tombou em direção ao chão. Antes que pudesse se espatifar, Ryu, com um reflexo impressionante, a segurou no ar. Haru ficou boquiaberto, claramente surpreso. Eu pratico jiu-jitsu e ai-jutsu, explicou ela, colocando a xícara de volta na mesa com um gesto ágil. É por isso que tenho reflexos rápidos. Haru a encarou ainda mais intrigado e perguntou: E ai-jutsu não é uma das artes marciais praticadas pelos samurais? Ryu sorriu surpresa com a perspicácia do detetive. Exatamente. É a arte de sacar a espada com rapidez e precisão, tanto para atacar quanto para a defesa. Ele a observou por um momento fascinado e fez outra pergunta. Então a senhorita é uma conhecedora de espadas? Ryu soltou uma risada genuína, um som que realçava ainda mais sua beleza e fazia seus olhos verdes brilharem. Não sou exatamente um especialista, mas com certeza não passo vergonha. Por exemplo, a espada que agora me pertence, começou ela, inclinando-se um pouco para a frente com entusiasmo. É uma katana magnífica, uma verdadeira relíquia que veio com a propriedade. Haru parecia intrigado, e Ryu continuou. Ela data do período Edo e foi forjada pelo próprio Hattori Hanzo. Sua lâmina feita de um aço especial reflete um brilho prateado incomum. Os kanjis gravados nela foram feitos pelo próprio Hanzo, algo raro e precioso. Há algo poderoso, quase místico naquela katana. As palavras de Ryu, ditas com paixão, prenderam completamente a atenção de Haru. Ele não sabia exatamente o que era mais fascinante, a história da espada ou a mulher à sua frente. Haru percebeu que Ryu o encarava, o que o fez desviar o olhar desconcertado e, tentando retomar a conversa, perguntou: Disse que a espada lhe pertence? Você a comprou do Sr. Sadako? Ryu assentiu com um pequeno sorriso. Sim, o Sr. Sadako me fez uma proposta de venda da casa e eu comprei a propriedade. A espada veio como parte do acordo. Haru franziu o senho, ponderando por um momento antes de perguntar: Mesmo sendo uma relíquia tão valiosa? O olhar de Ryu ficou mais intenso, quase desafiador, enquanto ela retrucava: O senhor conhece a história da espada, detetive Toyama? Haru suspirou profundamente, seu semblante assumindo um ar mais sério. Eu conheço as mortes creditadas a ela. Todas as pessoas que moraram naquela casa acabaram mortas por aquela espada. A expressão de Ryu mudou, ficando sombria e reflexiva. Ela inclinou levemente a cabeça e respondeu com firmeza: Eles só morreram porque moveram a espada de lugar. Tocaram nela sem honra. Haru ergueu uma sobrancelha, intrigado com a resposta enigmática. Tocar com honra? O que exatamente quer dizer com isso, senhorita Hanzo? Ryu respirou fundo, seus olhos brilhando com uma mistura de seriedade e algo quase ancestral. Então começou a explicar. O dono original da espada, um Ronin muito honrado, a recebeu como um presente especial de Hattori Hanzo. Mas no fim de sua vida, ele a amaldiçoou. Aquele que tocasse na espada sem honra, sem compreender seu verdadeiro significado, seria perseguido por ele, mesmo além da morte. Haru ficou em silêncio por alguns instantes, processando a história. Em qualquer outra circunstância, ele teria duvidado imediatamente de uma explicação tão sobrenatural. Mas o que ele viu na sala de provas, a espada simplesmente desaparecer diante de seus olhos, tornava tudo plausível. Ele viria dos mortos, murmurou Haru mais para si mesmo do que para Ryu, sua mente lutando contra o ceticismo habitual. Ryu apenas assentiu, sua expressão calma, mas carregada de convicção. Haru sabia que havia mais naquela mulher e naquela espada do que ele poderia imaginar, e de alguma forma
ele sentia que aquela conversa era apenas o começo de algo muito maior. Ele suspirou profundamente, olhando fixamente para Ryu antes de perguntar. Pelo que percebi, a senhorita pretende tocar na espada. Estou certo? Ryu permaneceu em silêncio por um momento, avaliando o detetive com olhos atentos. Então, com um leve sorriso confiante, respondeu. Sim, eu farei isso. Mas não se preocupe, detetive. Estarei segura. A seriedade no rosto de Haru se intensificou e ele perguntou agora com uma nota de preocupação evidente em sua voz. O que faz ter tanta certeza disso? Ryu cruzou as mãos sobre a mesa, seu olhar firme como aço. Porque o sangue Hanzo corre em minhas veias. Sou uma Ronin e sigo o código de honra do Bushido. Se houvesse um único traço de desonra em minha conduta, nem sequer teria me aproximado daquela casa, muito menos da katana. Haru não conseguia desviar os olhos dela. Cada palavra carregava uma convicção quase palpável, e ele percebeu que a segurança de Ryu não vinha de arrogância, mas de um profundo senso de propósito. Mesmo assim, ele começou a dizer, hesitando por um momento, prometa que será cuidadosa. Ryu sorriu novamente, dessa vez com um toque de empatia. Sempre, detetive Toyama, sempre. Mesmo com sua promessa, Haru não conseguia afastar o pressentimento de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Algo que mudaria não apenas a vida de Ryu, mas talvez a dele também. Ele olhou para o seu relógio, percebendo que o tempo havia passado mais rápido do que esperava. O céu de Tóquio começava a adquirir tons mais profundos de azul, com as luzes da cidade já se espalhando em um brilho quente e pulsante. As ruas ao redor da cafeteria estavam vivas, mas não caóticas, com passos apressados de pessoas voltando para casa e o som dos veículos preenchendo o ar com uma melodia urbana constante. Ele colocou a xícara vazia sobre a mesa e disse com um tom educado, mas um tanto cansado. Foi um prazer conversar com você, senhorita Hanzo. Mas estou em um caso complicado e preciso descansar para ter uma mente clara pela manhã. Ryu inclinou levemente a cabeça, um sorriso de compreensão surgindo em seus lábios. Eu vi no noticiário. É sobre a Lady Dragão, não é? Ela fez uma pausa, seus olhos verdes brilhando à luz dos postes ao redor, antes de continuar com um tom provocativo. Mas vocês da polícia não deviam estar felizes por ela estar dando fim aos bandidos? Haru sustentou o olhar dela por um momento, como se ponderasse a melhor forma de responder. Ele suspirou profundamente, o ar fresco da noite parecendo aliviar um pouco o peso em seus ombros. Não oficialmente estou agradecido. Ele hesitou, os olhos fixando-se por um momento nas luzes que refletiam no vidro da cafeteria. Mas oficialmente, há uma forma correta de fazer isso. Tirar a vida de alguém, mesmo que seja um criminoso, é errado perante a lei. Ryu recostou-se na cadeira, cruzando os braços em um gesto que misturava relaxamento e desafio, enquanto seus olhos analisavam o detetive. Ela parecia pesar suas palavras com cuidado antes de falar. Bem, de acordo com a lei, criminosos já estão fora dela, não é? Então eu diria que eles que se entendam. Sua voz tinha um tom de ironia, mas também de convicção. Penso que a polícia deveria deixar que eles resolvam suas próprias questões. São culpados e só estão pagando de alguma forma. Ela fez uma pausa, observando as sombras que os transeuntes projetavam ao passar pela rua iluminada. O ambiente parecia conspirar para dar um ar mais grave à conversa. A tríade sabe como resolver as coisas entre eles, e tenho certeza de que há várias mortes de policiais que podem ser creditadas a eles também. Ela inclinou-se um pouco para a frente, fixando seus olhos no detetive. Eu, se fosse policial, me sentiria vingada. Haru permaneceu em silêncio por um momento, processando as palavras de Ryu. O brilho das luzes refletindo nas janelas da cafeteria
criava um cenário quase cinematográfico enquanto ele ponderava o cinza moral que ela propunha. Finalmente ele se levantou ajustando o casaco, mas sem responder imediatamente. A conversa havia plantado uma semente de reflexão que ele sabia que o acompanharia por algum tempo. Ele manteve-se de pé ao lado da mesa, ajustando o casaco, enquanto respondia com um tom firme, mas não desprovido de compreensão. Bem, senhorita Hanzo, compreendo seu ponto de vista. E como eu disse, não oficialmente, concordo com o que você diz. Ele fez uma pausa olhando para o movimento da rua como se buscasse as palavras certas. Mas sou um policial e tenho um código de conduta a seguir. Ryu o observava com atenção, as luzes ao redor refletindo em seus olhos, que pareciam buscar nas palavras dele alguma nuance mais profunda. Haru continuou, virando-se ligeiramente para encará-la novamente. E de acordo com a lei de dragão está cometendo um crime. Assim como suas vítimas que são contraventores, ela também deve pagar pelos crimes que comete. Ele cruzou os braços e sua expressão endureceu um pouco, como se equilibrasse seus sentimentos pessoais com a obrigação profissional. Mesmo achando que ela está nos fazendo um favor e que não sinto nem um pouco pelos infelizes que caem nas mãos dela, a lei é clara. Lei é lei e devemos cumpri-la. Ryu inclinou levemente a cabeça, um sorriso enigmático se formando em seus lábios. Admirável, detetive Toyama. Parece que você leva sua missão muito a sério. A voz dela tinha um tom quase provocativo, mas também uma ponta de respeito. Haru deu um leve aceno com a cabeça, sem se deixar abalar. Ele sabia que a conversa com Ryu era mais do que um simples debate. Ela parecia testar seus limites e suas convicções. E, de alguma forma, ele também se sentia instigado por ela. Ryu inclinou ligeiramente a cabeça enquanto cruzava os braços, seu olhar fixo no detetive, avaliando cada palavra como se processasse algo além do que ele dizia. Jogando o rabo de cavalo para trás, ela sorriu de canto, um sorriso carregado de desafio e curiosidade. Interessante, murmurou quase como se falasse consigo mesma. Então, com um tom mais direto, perguntou: Me diga, detetive Toyama, hipoteticamente falando, se a lei de dragão agisse dentro da lei, como ela poderia ferrar com a Yakuza e a Tríade? Haru sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não havia mencionado nada sobre a Yakuza e sabia que as informações divulgadas na mídia restringiam-se apenas às mortes ligadas à Tríade. Os assassinatos dos membros da Yakuza estavam sendo mantidos em sigilo absoluto, até mesmo dentro do departamento. Ele olhou para ela com seriedade, tentando mascarar seu incômodo. Depois de uma pausa, respirou fundo e respondeu com uma calma deliberada. Reuni provas incontestáveis contra seus alvos. Provas que não deixassem espaço para a defesa, que resistissem a qualquer tentativa de manipulação jurídica. Ryu arqueou a sobrancelha, incentivando-o a continuar. Haru sustentou o olhar dela enquanto acrescentava: E claro, entregar essas provas à polícia, mas não a qualquer policial. Teria que ser alguém confiável e incorruptível, alguém que realmente agisse dentro da lei. Essa seria a maneira certa de agir, totalmente dentro da lei. Por um momento, o silêncio reinou entre os dois. A brisa da noite acariciava os cabelos de Ryu, que parecia refletir sobre as palavras dele, enquanto Haru a observava atentamente, tentando entender se aquilo era apenas curiosidade ou algo mais profundo. Finalmente, Ryu sorriu, um sorriso que misturava ironia e admiração. É um plano muito nobre, detetive. Mas a questão é: será que pessoas como essas, tão confiáveis e incorruptíveis, realmente existem em quantidade suficiente para derrubar um império do crime? Haru não respondeu de imediato. Ele sabia que, no fundo, ela tinha um ponto. Mesmo assim, sua convicção o fez afirmar com firmeza: Por mais raro que sejam, essas pessoas existem.
E enquanto elas existirem, a esperança de fazer as coisas do jeito certo. Ryu balançou a cabeça levemente, como se estivesse processando a resposta. Depois de um instante, ela deu um passo para trás, alisando o tecido da blusa de seda que usava. Espero que você esteja certo, Haru Toyama. De verdade. Ela sorriu de forma enigmática e completou antes de se virar para partir. Boa noite, detetive. Não se perca nas sombras. E com isso ela desapareceu pela rua, deixando Haru parado ali, refletindo sobre o que acabara de acontecer, enquanto as luzes da cidade pareciam brilhar um pouco mais intensamente ao redor dele. Haru acompanhou com o olhar a silhueta de Ryu, até que ela desaparecesse na multidão de Tóquio. A curiosidade sobre aquela mulher agora o consumia como nunca. Como ela sabia das mortes ligadas à Yakuza? Será que havia algum vazamento para a imprensa que ele desconhecia? A inquietação não dava trégua. Pagando sua conta, Haru saiu da cafeteria e caminhou até seu carro, um sedã discreto estacionado em uma rua lateral. Ele dirigiu pelas movimentadas vias da cidade até seu apartamento num conjunto residencial, um edifício moderno e bem localizado, com vista para o brilho da metrópole. Ao entrar no prédio, cumprimentou rapidamente o porteiro antes de subir pelo elevador até o terceiro andar. Assim que abriu a porta de seu apartamento minimalista e funcional, foi recebido pelo silêncio reconfortante do local. Contudo, sua mente estava longe de relaxar. Pensamentos sobre Ryu e sua intrigante menção a Yakuza continuava a martelar em sua cabeça. Depois de largar as chaves sobre a bancada da cozinha, Haru decidiu que precisava de um banho para clarear as ideias. A água quente ajudou a aliviar a tensão dos músculos, mas não acalmou sua mente inquieta. Vestindo roupas confortáveis, ele foi até sua escrivania, onde ficava seu computador, determinado a investigar se havia algo nos noticiários que justificasse o comentário de Ryu. Após navegar por vários sites e fóruns, encontrou um post nas redes sociais que chamou sua atenção. Era uma breve menção sobre a morte de um membro da Yakuza, conhecido por um crime brutal na periferia de Tóquio, onde assassinou uma família inteira e até os vizinhos que tentaram intervir. O coração de Haru acelerou. Ele se lembrava vagamente desse caso. Revirando a gaveta, retirou o arquivo de Lei de Dragão e começou a folheá-lo. Confirmou rapidamente que a morte daquele criminoso coincidia exatamente com o início da série de assassinatos ligados tanto à Yakuza quanto à Tríade. Haru sentou-se na cadeira pensativo. Será que a senhorita Hanzo leu esse comentário e por isso fez referência a Yakuza como desafeto de Lei de Dragão? Ponderou. No entanto, algo não fazia sentido. O comentário estava enterrado em uma rede social e havia passado despercebido até mesmo pela maioria dos jornalistas investigativos. Como ela teria acesso a essa informação? E mais importante, seria possível que ela soubesse mais do que estava deixando transparecer? Enquanto as luzes de Tóquio piscavam do lado de fora da janela, Haru sentia um frio na espinha. A senhorita Hanzo era mais do que aparentava ser. Disso ele agora tinha certeza. Haru, incapaz de acalmar sua mente fervilhando, pegou o telefone e ligou para Shun Nobuhiro, seu parceiro. O toque demorou um pouco até que uma voz sonolenta atendeu do outro lado. Chefe, o senhor não dorme não? Sabe que horas são? Haru olhou para o relógio em sua mesa e percebeu que já era madrugada. Ele suspirou, sentindo-se um tanto culpado. Sinto muito, Nobuhiro. Perdi a noção do tempo. Preciso te perguntar algo. Lembra daquela chacina na periferia de Tóquio há 3 meses? O chefe comentou alguma coisa sobre esse caso? Você sabe o que foi? Do outro lado da linha, Shun bocejou antes de responder. Bem, se não estou enganado, tinha algo estranho nesse caso. Acho que um dos membros da família não foi encontrado, uma garota. Ela era a filha mais velha e dava bastante trabalho para a família.
Embora nunca tenha sido presa, ela praticava pequenos delitos. Haru estreitou os olhos, atentos a cada detalhe. E o que aconteceu com ela? Essa é a questão, chefe. Ela não foi encontrada entre os mortos. O chefe comentou que aquele tipo de massacre acontece quando alguém entra para a Yakuza. É uma forma deles exigirem lealdade absoluta dos novos membros e apagarem seu passado. Haru ficou em silêncio por alguns segundos, as peças começando a se encaixar em sua mente. E qual era o nome dessa garota? Shun hesitou antes de responder. Isso é um problema, chefe. Parece que todos os documentos dela desapareceram logo após a chacina. O chefe soube da existência dela porque alguns policiais já haviam autuado por pequenos delitos. Um desses policiais notou que o corpo dela não estava entre os mortos. Haru inclinou-se para trás em sua cadeira pensativo. Então, seguindo essa lógica, essa garota teria entrado para a Yakuza e o preço foi a vida de sua família. Ao que tudo indica, sim. Mas por que o interesse nesse caso antigo, chefe? Isso tem algo a ver com Lady Dragão? Haru respirou fundo antes de responder. Minha teoria é que essa garota é a Lady Dragão. E essas mortes são a vingança dela contra os responsáveis por destruir sua vida. Do outro lado da linha, Shun ficou em silêncio por um instante antes de murmurar. Se isso for verdade, estamos lidando com alguém movido por uma dor muito pessoal e, pelo que parece, implacável. Exatamente, Nobuhiro. E precisamos descobrir a verdade antes que ela decida aumentar ainda mais a contagem de corpos. Ao desligar o telefone, Haru encarou o arquivo de Lady Dragão em sua mesa. A conexão parecia clara agora, mas ainda restavam muitas perguntas sem resposta. Quem exatamente era aquela garota? E como ela conseguiu se tornar uma força tão mortal no submundo de Tóquio? Ryu não conseguia dormir. A conversa com o detetive Toyama a deixara pensativa. Ele não era apenas inteligente e perspicaz, mas também carregava uma timidez que o tornava curioso aos seus olhos. Enquanto refletia sobre o encontro, seu olhar repousava sobre a katana no suporte de madeira envelhecido. A espada parecia quase adormecida ali, mas havia algo nela que emanava uma força silenciosa, um poder contido que ecoava nas palavras de Haru, recomendando cuidado ao manuseá-la.